Será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e do teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e do teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e cantarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Tua alma viverá, teu espírito renovará, do teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e do teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e cantarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Muito bem, boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu melhorei muito. Quero agradecer as orações. E é uma pessoa que mandou um remédio excelente, que foi primeira aplicação, segunda, terceira, eu já, pelo menos 90% eu estou curado dessa gripe que estava me lascando. Mas tudo bem. Eu vou fazer esse ao vivo, não vai ser muito longo, mas para que já fique gravado para quem mais tarde quiser assistir, e depois eu jogo no YouTube para ficar para sempre, porque no Face a gente sabe que perde. Então, por que eu resolvi fazer esse ao vivo? Muito simples. Eu tenho visto e acompanhado nas redes sociais, Instagram e principalmente no Face, muitas colocações sobre lei, mandamento, graça. É uma parafernália que as pessoas acabam tropeçando na própria língua. Porque quando a pessoa não entende o que é a graça, ela vai perdendo a força nos argumentos. Mesmo que você acredite em algo diferente do que eu prego e vou pregar hoje, eu vou deixar algumas perguntas para você se perguntar e responder. Você vai ver que quando você está no caminho fora da graça,
as suas perguntas, elas são como era na era de Jesus, na época de Paulo, de Tiago. Elas eram encolhidas, as pessoas não tinham como prosseguir com seus argumentos, porque eles morriam no meio do caminho. O início de tudo, por que Jesus foi morto e odiado? Porque ele pregava a lei? Porque ele pregava o sábado? Foi esse o motivo que levou a Cristo ir para a cruz do Calvário? Primeira pergunta, medite. Busque o Espírito e olhe. Primeiro ponto. Ok. Aí eu passo para os apóstolos. Estevão, quando ele pregou para aquela multidão e o mataram, ele falou da lei? Ele pregou do sábado? Medite. Se pergunte. Estude. Não precisa de muito estudo. E vocês vão entender porque eu estou fazendo esse pequeno cronograma. Vamos a Tiago, ao apóstolo Paulo. Você pega toda a pontuação, o formato de pregação e de dedicação desses homens, desde Jesus, nenhum deles sofreram por causa de lei e por causa de sábado. Eu não sei por quê, não sei mais sabendo, Satanás vem trabalhando desde a criação da nossa igreja, fazendo um trabalho, só não é perfeito porque existe Jesus e o Espírito Santo, senão ele teria destruído tudo e todos numa pancada só. Muito bem. Eu não sei quem colocou na nossa cabeça, sabendo quem foi, de que nós iremos ser perseguidos por causa da lei, fazendo-nos entender que nós somos o top de linha das linhas celestiais, porque observamos a lei e guardamos o sábado. Não sei quem inventou, mas isso proliferou. Isso tomou uma magnitude dentro do meio do nosso povo que engendrou uma neurose tamanha, tão grande, que uma grande parte dessas pessoas não enxergam um palmo além da lei, um palmo além do sábado. Ok. O que você está dizendo, Cher? Que o sábado foi abolido e a lei foi abolida? Em hipótese alguma. O que está se deixando de entender é aonde são colocadas ou colocados os pontos certos nos lugares certos. Vamos lá? Ok. Então, eu creio, como eu leio em posters, então nós não guardamos os mandamentos, nos tornamos desobedientes e vamos para o inferno. Aí todo mundo, claro, sim, tem que obedecer, recebe a graça, e aí recebeu a graça, vem a misericórdia, e aí vem a obediência. Esse é o passo traçado por Satanás. Xerri, não me fala isso. Eu ouvi cada pessoa pregando isso para mim. Esquece de pessoas pregando o que para você, eu vou ler na Bíblia. O que Paulo fala? E quando você delinea e traça esse caminho perverso, graça, misericórdia e obediência, você cai no laço aonde o inimigo quer que nós caiamos. Como assim? Vamos lá. Tem uma publicação que está rolando, solto, que está sendo top 5 das redes sociais. E eu não vou falar quem publicou, mas eu sei quem publicou, infelizmente. Essa publicaçãozinha... Ixi, não sei nem se vai dar. É muita luz, né? Deixa eu tentar tirar. Não sei se vai dar para ler. Não. Puxa vida, uma pena, mas tá bom. Mas vocês vão saber. Se não souberem, eu tento publicá-la na nossa linha. É uma publicação de um guarda
multando um camarada que transgrediu a lei. O guarda diz: cavalheiro, obedecer à lei é exatamente o que te faz livre. Presta atenção. Obedecer à lei é o que te faz exatamente a ser livre. Anota isso na tua mente. Posto se tivermos obedecido à lei, eu não estaria aqui te multando. Quer ficar livre das multas? Obedeça à lei. Leia a Bíblia, Salmos 119. Ok. O que ele está dizendo ali? Ele está fazendo isso aí, são vários publicando isso. E eu não quero nem dizer nomes para não dizer que eu estou falando mal de alguém aí em especial, e eu não quero isso. Eu só quero esclarecer as verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia, que já nós iremos ler. Ok. O que essa tira está falando? Ela está falando de posições da terra. E está sendo colocada em posições celestiais. Aonde está o erro? Vou fazer uma outra tirinha para você. O camarada transgride a lei e mata. Agora eu vou para a área espiritual. Ele matou alguém. Aí o delegado fala: se tivesse obedecido à lei, não estaria aqui preso. Vai ser julgado e vai ficar 30 anos preso. Ok? Maravilha. Aí esse camarada está preso e tem um encontro com Cristo na cela. E ele vai ser preso por 30 anos. Ele foi pego em flagrante. E aí ele aceita Jesus plenamente. E aí no dia seguinte ele tem uma síncope e morre na cela. Ele foi salvo ou perdido? É um transgressor da lei. É um transgressor da lei terrena e celestial. Agora, é claro que ele foi salvo. Por quê? Diferentemente da multa do guarda. Na terra, eu pago o preço da terra. Se eu corro e ultrapasso aos 120 e sou multado, eu tenho que pagar a conta. Nas coisas celestiais, Jesus pagou a conta. Essa é a grande diferença que os publicadores desse texto não compreendem. Creio que são sinceros. Creio. Mas estão pregando heresias. Estão fazendo você acreditar que você tem que obedecer à lei para ser salvo, obedecer à lei para que Cristo te aceite. Como eu disse, o transgressor matou, conheceu a Cristo como o ladrão da cruz e morreu. Ora, quem vai pagar a transgressão dele? Foi quem pagou na cruz do Calvário, meu irmão. Então a cruz do Calvário paga as minhas contas e os meus pecados do passado, do presente e do futuro. Agora vamos com calma, porque eu quero ser bem claro para não pegar o vídeo que eu estou falando e dizer que eu falei: gente, vamos para gandaia, vamos sapecar, porque Jesus já pagou mesmo. Então vamos matar, roubar, destruir, adulterar, transar, cheirar. Ora, mesmo que você faça tudo isso e volte para Cristo, ele paga todas essas contas que você fez. Mas o que acontece é que você vai, abandona Cristo, abandona a cruz e sai para a transgressão completa. É uma decisão pessoal de você viver transgredindo tudo e todas as coisas da terra. Beber, fumar, cheirar, transar, roubar, desviar dinheiro. Aí você morre. Ok, você não vai para o céu. Mentirosos não vão para o céu. Fofoqueiros não vão para o céu. Nenhum. Mas por que eles não vão para o céu? Porque eles fizeram tudo isso? Claro que não. Eles não vão para o céu porque largaram a Jesus Cristo.
No momento que eles retornam para Jesus Cristo, com todas as transgressões cometidas, Jesus os perdoa e os garante para ir ao céu. Agora, eu estou em Jesus, recebi a graça. Eu vou continuar a fazer essas coisas? Transar, cheirar, beber, fumar, desviar verbas da empresa? Claro que não. Por que não? Porque eu tenho um amor maior. Eu tenho um bem maior. Eu tenho um perdão maior. Eu tenho um amor que está sendo dividido entre eu e o Criador dos céus e da terra. E quando essa graça vem, eu não consigo obedecer à lei, como pelo menos 80% do que pregam diz que você recebe a graça, vem a misericórdia e você se torna obediente. E eu pergunto, obediente em quê? Se você já é pecador. Se você peca, eu estou em Cristo, mas eu peco todos os dias. Então, aonde fica a minha obediência aí? A minha obediência, ela fica ligada na graça dele. Eu estou com Cristo a todo momento da minha vida. A qualquer momento hoje, se eu morrer, mesmo não obedecendo à lei, eu morro salvo, porque ele obedeceu à lei por mim. Jesus Cristo obedeceu os 10 mandamentos, os 80 mandamentos, os 150 mandamentos, os 500 mandamentos, porque nele não houve dolo. Ele foi perfeito e sem pecado, e não pôde ficar morto porque não tinha pecado. Então foi ressuscitado. Então ele é a completude de tudo. Aí Satanás vem e joga a igreja na mornidão. Eu não tenho culpa. Eu não vou me eximir de falar, eu não vou ficar com medo de falar porque eu vou desagradar irmãos, pessoas, eu não posso. Eu tenho que falar para que você entenda, ressignifique a mensagem e compreenda que você não consegue obedecer nada. E não conseguindo não obedecer nada, você tira de você um peso que o inimigo coloca nos guardadores da lei. Porque se você diz que recebe a graça, recebe a misericórdia, e aí você se torna obediente, quando você se torna obediente, você não é transgressor. Quando você não é transgressor, você não tem pecados. E aí você não precisa de Cristo. Porque você tornou-se um obediente. Agora, como eu, Sherry, sou adventista, tenho prazer na lei de Deus, observo o sábado com Jesus, aceito a graça, recebo a misericórdia, sou transgressor da lei. Sendo eu transgressor da lei e sabendo disso, eu não largo do pé dele em hipótese alguma. Aí está a diferença do que o inimigo quer. Ele quer que você pense que agora que você é adventista, você é guardador da lei. Rico, abastado e de nada necessito. Por quê? Porque eu guardo a lei, compadre. Porque eu guardo o sábado. Mas você é miserável. E tem um detalhe importante. Deixa eu ler a Bíblia para não ficar só nos meus argumentos. Gálatas, a partir do verso 6, diz o seguinte. Presta muita atenção e depois estude na sua casa. Não posso acreditar no que eu vi, Paulo falando. Como pode ser tão inconstantes, falando para a igreja? Como resolvem abraçar outra mensagem? A lei, as tradições. Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. Porque às vezes o cara fala, esse negócio de graça aí que o cara está pregando, isso é bobeira, é relevante. O importante é você guardar a lei, observar o sábado. Você troca as bolas, tira Jesus da fonte e joga para a lei e para o sábado. Mas é outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro, se algum de vós, até mesmo um anjo do céu,
Pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, que é a graça que eles pregavam sempre, desde o derramamento do Espírito Santo, será amaldiçoado. Vou repetir, se alguém, não importa, olha o que ele diz agora, não importa a reputação dessa pessoa, ele pode ser dono da Casas Bahia, assessor do presidente, senador, não importa quem ele seja. Ou qual as credenciais que ele possua. Ele pode ser o que for, irmãos. Você não pode se dobrar a credenciais e nem a reputação. Pregar uma mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Então eu volto àquela pergunta. O que eles pregavam? Era a lei? Não. Era o sábado? Não. O que os levou a sofrerem o que sofreram? A graça. Porque a graça, ela vai movimentar a ira do inimigo, movimentar a ira dos legalistas, porque são ruins, são joio, são maldosos, são plantados pelo inimigo. Eu não posso falar quem é, porque joio e trigo nós só vamos saber no final. Mas o legalista joio, ele é o cão que pisou no pão da vida. Porque ele vai infernizar você, ele vai falar mal de você, ele vai pregar contra você, ele vai exaltar a lei, ele vai defender a lei. Como se eu estivesse falando da graça e do amor, fosse anátema. Eu estou o tempo todo falando do amor que transforma, do amor que perdoa, do amor que ressignifica, do amor que me aceita mesmo eu sendo pecador de natureza. Sendo eu pecador de natureza, eu não tenho como ser obediente. A minha carne, ela não quer obediência, ela quer transgressões às coisas de Deus. Mas a misericórdia dele, e eu nele, nessa misericórdia, faz com que eu seja olhado para Deus Pai como um justo, como um servo. Ele não me olha, o Sherry não ouve as minhas orações porque eu obedeço à lei. Não. Ele ouve as minhas orações e me dá sabedoria e me dá voz para pregar porque ele olha para com quem eu ando, para com quem eu amo e adoro. Eu sou um adorador de Jesus. É nos meus momentos sentado na cama, em pé, na minha varanda, na minha sacada, olhando para o céu, que eu converso com ele sobre tudo. Eu sei que ele me ouve. Então eu sou um homem abençoado, um homem salvo, um homem com poder do Espírito, não porque eu sou obediente, é porque eu sou agarrado na orla dele. Eu grudo nele, na barba, no cabelo, eu puxo o braço, a perna, o pé, eu estou nele, por ele, sou dele. É isso que me faz um ser humano salvo. Um ser humano cheio de Jesus no meu coração. Porque eu sou obediente ou porque eu sou um cara legal? Patavina. Então tome cuidado quando você entra na colocação de que você é obediente, de que nós somos um povo diferenciado. Nós não somos diferentes de ninguém, nós somos seres humanos pecadores, como qualquer católico, como qualquer assembleano, como qualquer pessoa. A gente chega ao cúmulo de peitar as coisas de Deus, achando que nós sabemos da vontade de Deus. Eu já preguei aqui, vou repetir. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é Jesus. Não é mais nada. Deus não tem outra vontade. Em relação em relação a você. Aí tem uma pessoa, irmã, que frequenta a Universal do Reino de Deus. Aí você fala, e ela está orando por você. Aí você fala, pelo amor de Deus, essa mulher está orando, ela é da Universal. Aí sabe onde você coloca Deus? Como se Deus tivesse que escolher líderes de igreja para ouvir o coração de alguém que o ama. Se for do Bispo Macedo, ninguém presta, porque Deus vai falar, você serve quem? Bispo Macedo? Tá lascada.
O ser humano tem essa capacidade. O ser humano abastado, ele acha que Deus não ouve um católico. São esses preconceitos que é enraizado nesse maldito legalismo. É uma afronta a Deus quando uma pessoa diz que obedece à lei. Em todas as trocas de ideias, de debates que eu tenho nas redes, com pessoas que elas falam com uma voracidade de ser obedientes que me constrange, sendo eu também adventista. E quando não tem argumento, é a pergunta que eu faço para você, meu querido, que está ouvindo, que não está curtindo, não está comentando. Você obedece à lei de Deus? Você tem coragem de dizer que você aceitou a Cristo, que você se batizou, que você é adventista e que você é obediente à lei de Deus? Você paga para ver? Nessa minha pergunta. Todos que eu perguntei pularam fora. 2 que eu perguntei falaram, tu tem razão, cara. Olha que eu tento, mas não consigo. Eu falei, bem-vindo ao clube, meu irmão. Então, vamos juntos, falei para ele, ficar colado na orla do nosso Senhor. Porque perseverar até o fim não é obedecer até o fim. Perseverar até o fim é não largar dele até o fim. Mas não. Quando se fala em caminho estreito, as pessoas deturpam tudo. Caminho largo, as pessoas falam, é você que é da igreja tal, é você que não guarda sábado, é você que está no mundo ouvindo música mundana, está na igreja. Começa a jogar essas coisas no caminho largo. E o caminho largo é falta de caráter, é fofoca, é não ajudar órfãos e viúvas, é ter o coração duro, é não ter amor ao próximo, é não querer saber das crianças, das pessoas jogadas na rua, abandonadas, com frio, com fome, dá de cara, quer juntar dinheiro para comprar um carro novo, uma casa nova, e tá vendo um irmão passando mó perrengue agora, nessa situação, mas ele não tira nem a pau um tostão de lá. Isso é caminho largo. Agora, por que o caminho estreito? Jesus diz que nós temos que segui-lo, porque é estar nele. Porque quando você está nele, já não mais você vive, mas Cristo vive em você. O caminho largo deixa de existir para mim, porque eu encho da complacência, da misericórdia, do amor, da transformação e santificação, que é um processo de glória em glória, não de obra em obra, não de largar uma coisa, estou santificando, largar 2, não. Santificação é coração, meu irmão. É você deixar Cristo tomar você por inteiro. Você fazer coisas que você fala, jamais eu faria isso. Eu jamais traria um casal. Eu estava conversando com um ancião, caiu a casa deles, eles ficaram na rua, pai, mãe e uma criança. Dá para ficar calado sabendo disso? Um ancião te chamar e falar, meu irmão, aí você fala, irmão, fala pro casal que eu vou orar por eles. É disso que eu falo. Mas graças a Deus, pessoas levantaram a casinha dele, lá o barraco dele, não sei o que foi que ele queria, em algum terreno, e levantaram em poucos dias e ele agora está morando e estão ajudando ele também. Aleluia. Esse é o caminho estreito, que é um caminho que a carne não quer seguir. Aí nós vamos em Apocalipse, em Laodiceia, e olha que interessante isso, para você não esquecer, tá bom? Estou partindo para o finalmente. Verso 20, Apocalipse 3. Jesus diz assim, olha para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir, eu vou entrar e vou jantar com você. Por que ele fala isso? Porque nós colocamos Cristo porta fora. Porque a igreja de Laodiceia falou para Jesus, dá um time, deixa eu fechar a porta, deixa que
que nós é nós na fita, mano. A gente guarda, a gente tem poder, a gente é estruturado e nós somos vencedor. Aí Jesus fala, mas como você é pobre, cego, miserável. Como você não tem nada, cara. Você me botou para fora, mas eu vou ficar batendo. E ele está batendo hoje para você e para mim. É só isso. A gente vê teólogos, pessoas falando o inferno, fazendo o inferno na vida das pessoas com legalismo. As pessoas estudam muito, que não é ruim, só que ficam sufocadas de tantas informações e carregam peso sobre si. E aí descarregam uma tonelada de informações na tua cabeça e você fica mais perdido que Laodiceia. Salvação é simples. Jesus é amado, é querido, é amigo. Deus é o nosso Pai. Aquele que pedir a Deus pão, ele não dará pedra. É o pecador, ele não está falando ao adventista. Quem pedir, o que vier a mim eu não lançarei fora. E o que vier a mim, além de eu guardar para mim, como a menina dos meus olhos, eu vou tratar das feridas. Eu vou tratar da tua fabilidade com a minha infabilidade. Porque se eu não tratar você, você não vai aguentar. Você não vai prosseguir. Você não vai ter gás. Por que milhões de pessoas abandonam a nossa igreja anualmente? Porque não suportam. Não foi conhecido ou ensinado a Jesus para ela. Foi ensinado o medo. Foi ensinado que Jesus vai voltar, que se ela não guardar a lei e o sábado, ela será condenada. É assim que estão pregando o evangelho, dia e noite e dia. E as pessoas ficam, oh meu Deus, que medo. E aí entram para a igreja, acha que a igreja está cheia de amor para dar. E depois ninguém olha para a cara de ninguém. Aí a pessoa começa a falar, meu Deus, eu não consigo guardar. Mas eles falaram que teve um que falou, se Jesus guardou, ele é o nosso exemplo. Se ele guardou, eu guardo. O que eu posso argumentar com uma pessoa que diz que se Jesus guardou os mandamentos, ele também guarda? Não respondi nada. Eu falei, segue na tua fé, meu irmão. Orei por ele só. Porque Jesus deixou 10 mandamentos e a maioria da igreja não entende que os 10 mandamentos que ele falou não são 10. Ele é amplificado em centenas de mandamentos. Quando ele diz, olha, você diz que não matarás, a lei diz, mas eu digo, se você falar mal do seu irmão, você já matou. Então ele amplificou. A coisa é maior, é mais feia do que a gente pensa. Ele está dizendo, é impossível vocês guardarem, seus homens da lei, vocês legalistas. Quando ele pegou os homens da lei, como Nicodemos e outros, ele deu uma dura, ele falou, cara, você não vai para o céu se você não nascer de novo. Então não há obediência no ser humano. Quando eu faço isso, eu destruo a Jesus, eu destruo a graça dele. Eu esmago. Agora um respondeu para mim e me bloqueou, não deixou eu responder. Ele falou assim, como é que ele falou? Como é que ele falou? Oh meu Deus, me deu um branco. Que não lembro, não, eu não vou falar o que eu acho, se eu não lembro, eu não vou comentar. Mas o intuito ali era dizer que ele obedece, que para ele a cruz do Calvário, lembrei, que a cruz do Calvário ela é o início. Que a graça que eu prego é graça barata. Agora eu lembrei. Obrigado, Senhor. Cara, se o que eu prego
do meu Senhor, do que Paulo pregou, escreveu. E Paulo se arrastava de amor por Jesus. Paulo se debulhava. Eu acho que ele olhava aquele céu estrelado lá, acho que ele chorava todo dia, de tanto amor. E ficava bravo quando vinham levar a lei para dentro da igreja. E a igreja tinha recebido a graça. Então, se Cristo, na cruz do Calvário, é barato, e para mim me foi muito caro. Desde que Cristo me chamou, é muito caro. É muito amor por mim. Então, eu o busco porque eu não obedeço nada. Eu o busco porque é Ele que vai me encaminhar e me transformar. A cada dia eu vou ser um pouquinho melhor por Ele e nele. Se um dia eu resolver largar dele, eu já expliquei aqui, nem para a cara da igreja eu vou querer olhar. Para a cara de ninguém, nem irmãos. É assim. Se eu me preservo na igreja, cheio de amor pela igreja, pelos irmãos, é porque Cristo habita em mim. Todos que abandonam a igreja, abandonam tudo para nunca... Tanto é que a igreja agora começa a fazer promoções para buscar os que estão afastados. Por quê? Se afastaram e nunca mais voltaram. Porque afastado dele não há amor. Tá bom? Que Cristo nos ajude e nos ensine, irmãos, essa graça maravilhosa. Por quê? Porque é ela que vai te salvar. Além dela te salvar, você tem que aprender uma coisa. Você não vai ensinar errado para ninguém. Você não vai ser um cego guiando o cego, infernizando a cabeça das pessoas, colocando um jugo sobre ela que nem você coloca. Todos que defendem a lei são imprestáveis pecadores. Amém. Nas águas cristalinas que descem sobre o altar, de que me vale. Eu vou ler o Espírito e Profecia. Desejado de todas as nações, páginas 825 e 826. Os anjos pasmam de quão limitada é a apreciação que o homem tem do amor de Deus. Os anjos não acreditam, cara, nos legalistas de hoje. Como eles olham o amor de Deus. O céu fica indignado ante a negligência manifestada para com a alma humana. Queremos saber como Cristo o considera? Eu vou explicar. Como sentiria um pai, uma mãe, se soubessem que o seu filho está perdido no frio e na neve, fora, desdenhado e deixado a perecer por pessoas que poderiam salvá-lo? Eles não ficariam terrivelmente mortos, indignados? Não os acusaria com uma ira tão ardente, com suas lágrimas, tão intensa, com esse amor pelo filho? Ele está falando de nós, como nós tratamos os homens. Os sofrimentos de cada homem são os sofrimentos de um filho de Deus. E o cara está falando de lei. E os que não estendem a mão em socorro de seus semelhantes, quase a perecer, provocam-lhe a justa ira. Esta é a ira do Cordeiro. Eu vi pregações aí que a ira do Cordeiro é para quem transgride, para quem é contra a lei, o sábado. E a ira do Cordeiro é contra quem não ama, porque quem ama obedece. Por isso que Jesus fez um paralelo. A lei dos mandamentos, o amar ao próximo e a Deus. Ele não é tonto, ele sabe que os legalistas apareceriam, e aqui ele mata os legalistas. O legalista não ama o próximo, e nem a Deus. Ele soca o chicote, ele condena o tempo todo as pessoas
que não obedecem à lei. Aos que professam ser companheiros de Cristo e todavia se têm mostrado indiferente às necessidades dos semelhantes, declarará ele no grande dia do juízo. Jesus falará para você, legalista: não sei de onde você é, apartai-vos de mim, vós os que praticam a iniquidade. Lucas 13, 27. Que Deus nos abençoe e nos guarde e tire essa escama. Não sei quantos tirarão essa escama, mas em nome de Jesus, os poucos que eu conseguir, em nome de Deus e pelo Espírito Santo, eu já estarei satisfeito e sei que o meu Senhor também estará. Até o próximo vídeo ao vivo. Compartilhe. Um abraço. Meu nome é Sherry Filho. Até já.